Oi pessoal, boa noite. Eu e a Camila, a gente resolveu fazer esse pequeno vídeo só para tirar uma dúvida que está sendo recorrente junto aos professores de contrato temporário. É sobre o preenchimento do relatório em relação às coordenações. Eu fiz aqui um pequeno texto e vou repassá-lo no grupo, que fala basicamente sobre as coordenações, como é que elas são divididas, né, os 3 tipos diferentes. E também uma questão, um preenchimento dos relatórios das aulas remotas. Uma coisa primeiro que a gente tem que deixar claro é que todas as coordenações devem ser preenchidas no relatório, tá? Para os professores que são de 40 horas, os contratos, no turno contrário da regência é a sua coordenação. Então, durante a semana são 5 dias de coordenação, sendo 2 coletivas, uma específica e 2 individuais. Então, para os professores de 40 horas de contrato temporário, todos os turnos de coordenação têm que ser preenchidos com atividade referente à coordenação pedagógica. Tá? No turno de regência dele, se houver algum dia que ele não tem aula, apenas no turno dele, ele passa um traço nesse turno e não coloca atividade nenhuma, porque ele não teve contato com o aluno, não teve regência. Então, nesse turno que ele não teve regência, ele pode deixar em branco. Mas no turno referente a coordenações pedagógicas, todos os dias tem que ser preenchido. Isso é para os professores de 40 horas, né? Então, o único período que ele não vai preencher seria no seu turno de regência, se naquele turno de regência ele não tiver aula num dia específico que seja, tá? Talvez tem professor que está com a carga menor, né? Alguns estão com carga menores, então uma terça-feira, uma segunda, uma quarta, no turno de regência ele não tem aula, então as aulas estão todas comprimidas nos outros dias da semana. Então, nesse dia específico, no turno dele que não tiver aula, ele não preenche o relatório. Mas no turno contrário, que é da sua coordenação, todos os dias devem ser preenchidos. Para os professores de 20 horas é basicamente a mesma coisa, né? A questão é que eles trabalham só no turno, né? Então a regência e a coordenação sempre é no mesmo turno, né? Mas o professor de 20 horas, ele tem 2 dias de coordenação na semana. Uma coordenação específica, um dia de coordenação específica e um dia de coordenação individual. Nesses 2 dias, obrigatoriamente, ele tem que preencher o relatório e colocar as atividades inerentes à coordenação pedagógica nesses 2 dias, né? Restam a ele mais 3 dias na semana, professor de 20 horas. Caso ele tenha algum dia desses 3 restantes que ele não tenha aula, aí sim, ele vai deixar em branco o espaço, passar um traço e não coloca atividade nenhuma nesse turno. Caso contrário, se ele tiver regência em 3 dias da semana, então o relatório dele tem que ser preenchido totalmente, tá? Esse eu acho que é a dúvida maior que está ocorrendo em relação ao preenchimento do relatório com referência às coordenações, tá? Então, os professores de 40 horas, os turnos de coordenação, todos devem ser preenchidos, tá? Seja manhã ou seja tarde. E para os professores de 20 horas, 2 dias durante o turno dele devem ser preenchidos com coordenação. Os outros 3 dias são de regência. Caso haja algum turno, seja o de 20 horas ou seja o de 40, que turno específico que ele não tenha aula, aí sim ele passa um traço e não preenche nada no relatório, tá? Mas só são casos referentes à regência. As coordenações todas devem ser preenchidas, tá? Durante essa semana a gente está elaborando aqui algumas informações para vocês, né? Houve a publicação da portaria 160 do GDF, que ele novamente, infelizmente, alterou a maneira como é feito os relatórios, né?
Mais um trabalho para a gente, mais um trabalho para vocês, mas infelizmente a gente tem que cumprir essas determinações. Os relatórios vão ser entregues mensalmente, né? A gente vai passar um link para vocês fazerem o envio desses relatórios, né? Lembrando que a regional pede que cada escola entregue esses relatórios assinados pelos professores e assinados pela direção e enviados via processo SEI até o 5º dia útil do mês, né? Então, a gente tem um espaço bem pequeno para poder realizar esse trabalho todo aqui, né? Então, eu peço a vocês que façam um relatório de forma semanal, né? É claro que a entrega vai ser mensal, mas que vocês façam toda semana para não acumular. E o relatório deve ser entregue com a data do último dia do mês, ao final do relatório. E eles devem ser assinados, tá? Aqueles que conseguem fazer uma assinatura digital, seja por WordPad, e consegue colocar no relatório essa assinatura digital, vocês podem fazer dessa forma, tá? E coloca a assinatura e envia em PDF aqui pra gente, tá? Escaneados, tá? A gente pede que não mande foto, porque a foto fica fora do padrão e não fica legal. Então a gente pede para vocês escaneiem. Tem aplicativos de celular para você escanear, quem não tem scanner no computador, no notebook. Então tem aplicativos que você baixa gratuitamente, né? Nas lojas de aplicativo dos celulares, que podem fazer esse trabalho perfeitamente. Então vocês escaneiam, tem que ser escaneado o documento e manda para a gente no e-mail que a Camila já passou, né? Aqueles que não conseguirem fazer essa assinatura digital, infelizmente esse relatório vai ter que ser impresso, vocês vão ter que assiná-lo e depois escaneá-lo novamente com a sua assinatura e enviar para a gente escaneado em PDF, tá? Dá um pouco mais de trabalho, eu sei que muita gente não tem impressora, é uma situação difícil, mas a gente sabe que infelizmente é o que a regional pede, né? Se vocês precisarem de ajuda da gente aqui, de alguma forma, se vocês quiserem que a gente imprima aqui, vocês venham assinar, se for o caso a gente pode fazer isso também, mas a gente tem que ficar atento ao prazo, tá? Nós temos um prazo pequeno e a gente tem que entregar isso dentro do prazo, senão pode ocorrer do professor ser prejudicado no seu salário, em algum benefício futuro, né? Então, vamos cumprir esse prazo, tá? Que é um prazo estritamente necessário que seja cumprido, tá? Porque nós precisamos enviar esses documentos, todos os relatórios assinados por vocês e depois autenticados por nós até o dia 5º dia útil em processo do SEI, tá bom? Eu vou mandar as informações aqui que eu fiz, mandar para vocês no grupo. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, procura a gente, manda mensagem para a gente tentar resolvê-las o mais rápido possível, né? Porque está chegando o fim do mês, tá bom? Agradeço a todos, obrigado pelo tempo e estamos à disposição aqui no administrativo do 12. Até mais.